Olá, pessoal. Vocês aí que estão querendo se preparar para uma prova, para vestibulares, para o Enem, fazendo uma revisão, do conteúdo de química, estamos aqui mais uma vez por uma Química Sem Segredo. Nessa aula, nós vamos estudar os processos de separação das misturas homogêneas. Em duas outras aulas aí nós já vimos, nós temos aí as aulas de separação de misturas heterogêneas, tá? Então agora vamos ver as homogêneas, ok? Vamos ver aí, primeiro, como é que eu faço para separar misturas homogêneas, sólido, líquido, tipo sal e água, açúcar e água, né? Misturas homogêneas, sólido, líquido. Processo melhor que nós temos é a destilação simples, não é? Eu não posso fazer evaporação? Sim, posso. Por exemplo, eu posso separar. Se eu quero obter o sal da água do mar, posso fazer evaporação. Quero obter o sal, a água do mar. Mas se eu quero separar os componentes de uma mistura, por exemplo, quero uma mistura sal e água, quero separar esses componentes, eu não posso usar evaporação, porque eu não vou obter aí a água. Eu tenho que usar a destilação simples. Então, a destilação simples é sempre um processo que separa misturas homogêneas, sólido e líquido. Você vai pegar a mistura, né? Aquecer, coloca aqui no balão de destilação, que nós temos no tripé, tela de amianto, bico de Bunsen para aquecer, o condensador, né? Erlenmeyer, que vai recolher o destilado. Aqui nós temos um termômetro. Esse termômetro é para a gente ver a temperatura. Na destilação simples, esse termômetro não é essencial. Eu posso fazer sem termômetro. Já na destilação fracionada, que é entre 2 litros, eu tenho que ter o termômetro. Aqui não há necessidade, porque a hora que você aquece a mistura, o líquido vai entrar em ebulição, vai subir aqui, entrar aqui, condensar e ser recolhido aqui, ó, tá vendo? O sólido não vai, então não vou correr risco de o sólido ir junto com o líquido, tá certo? Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos aquecer a mistura. A hora, lógico que essa mistura aqui, por exemplo, sal e água, a água entra em ebulição na temperatura de 100 graus, não é isso? Mas quando eu tenho sal na água, essa temperatura de ebulição ela é maior. Então, por exemplo, dependendo da quantidade de sal, 105 graus, né? Porque quando eu jogo soluto não volátil no solvente, a sua temperatura de ebulição aumenta, né? Nós vamos ver isso numa aula sobre propriedades coligativas, não é? Então, a 105 aproximadamente, por exemplo, vai entrar em ebulição. Aí a água sobe, chega aqui, condensa. Aqui, você está vendo, ó, tem entrada de água e aqui uma saída de água. Para que é isso? Isso aqui, ó, é um tubo mais fino envolvido por um tubo mais grosso. A água entra aqui, a hora que encher todo o condensador, ela sai aqui. Isso é água para refrigerar. Esse tubo interno ficar sempre frio. Porque a hora que o vapor chega aqui, encontra o tubo frio, ele condensa e escorre, é recolhido aqui. Isso é destilação simples. A hora que acabar o líquido, pronto. O sólido vai estar aqui e o líquido vai estar aqui. Então, isso é destilação simples, certo? Beleza? Tranquilo, né? Já misturas homogêneas entre líquidos, eu tenho que usar a destilação fracionada. Ou seja, eu vou separar fração por fração, né? Você, nesse caso aqui, eu preciso usar o termômetro. Por exemplo, eu estou colocando aqui uma mistura homogênea de água e acetona, né? A acetona tem o ponto de ebulição 56 graus e a água 100 graus, não é? Então, qual é a diferença da destilação simples? Aqui eu preciso controlar a temperatura. No caso da destilação simples, eu usei um bico de Bunsen. Aqui eu já preciso de uma chapa aquecedora.
porque eu vou precisar controlar a temperatura, não posso usar qualquer temperatura, certo? Então, o que que eu vou fazer? Coloco a mistura aqui, né? Isso aqui é uma coluna de fração, chamada coluna de fracionamento, né? Onde os vapores vão subir através dela. Essa coluna de fracionamento tem uns obstáculos aqui, tá vendo? Para quê? A hora que o vapor vai batendo, o vapor que for menos volátil vai condensar e voltar. Tá percebendo aí, ó, que tá voltando algumas, essa parte vermelha, ó, a escura está subindo, vem para cá, e a vermelha está voltando. Então é o seguinte, o que que acontece? Água e acetona, eu começo a aquecer a mistura, né? Quem vai entrar, quem vai evaporar primeiro? Não é a acetona, a temperatura de ebulição mais baixa? Só que a 56 graus a água também evapora. Ela não está em ebulição, mas ela evapora. Então vai subir aqui na coluna através da coluna de fracionamento uma grande quantidade de vapor de acetona e uma quantidade menor de vapor d'água. Como a água tem temperatura de ebulição 100 graus, o que vai acontecer? Esses vapores vão bater nesses obstáculos, condensa e volta. Por isso que a coluna de fracionamento tem que estar na vertical, para o vapor condensado voltar, certo? A acetona, que é mais volátil, continua, sobe e desce, que condensa e é recolhido, certo? Por que que eu preciso controlar a temperatura? Isso é uma mistura. Se é uma mistura, a temperatura de ebulição, ela aumenta à medida que a ebulição vai acontecendo, não é? Então, se a temperatura vai aumentando, vamos dizer, 60 graus, a possibilidade de sair mais água é maior. Então, o que que vai acontecer? Vamos supor que a mistura entre em ebulição numa temperatura de 60 graus. Na realidade, a temperatura de ebulição da acetona é 56, mas a água é 100. Então, não vai sair, a ebulição vai acontecer acima de 56 um pouco, né? Então, vamos supor 60 graus, a mistura entrou em ebulição. Aí, o que que acontece? Sobe. Aí eu vejo aqui no termômetro, ó, tá vendo? Se ela entrou, a hora que ela entrar em ebulição, eu vou lá e vejo lá qual é a temperatura. 60 graus. Vou aqui na chapa aquecedora, regula a temperatura para 60. Aí essa temperatura não vai subir mais. Não vou correr o risco de sair muita água, entendeu? Então a água que evapora, ela volta até acabar a acetona. A hora que acabar a acetona, você vai ter a acetona recolhida aqui e a água ficou aqui no balão, certo? Então, aí, ó, a mesma coisa. A água entra aqui e sai aqui. Justamente para quê? Para refrigerar o condensador. Na destilação simples, o condensador é ligado direto no balão de destilação. Aqui não. A coluna de fracionamento é ligada no balão, o condensador é ligado na coluna de fracionamento. Ok? Beleza? Olha aqui o esqueminha para você ver. Ó, então, os vapores sobem, né? Vai subindo, subindo, subindo. Aí condensa aqui, é recolhido aqui. Tá bom? Beleza? Então, tá aí a separação de misturas homogêneas líquido-líquido. Então, toma cuidado. Eu tenho tanto a mistura heterogêneo sólido-líquido como a líquido-líquido, eu uso o processo de destilação. Só que a sólido-líquido é destilação simples, eu não preciso controlar a temperatura. Já na destilação fracionada, eu preciso controlar essa temperatura e a necessidade do termômetro. Ok? Beleza. Essa destilação fracionada ela é usada na separação dos componentes do petróleo. Quem já passou perto de uma refinaria, né, deve ter visto isso aqui, a coluna de fracionamento, não é? Como é que funciona isso daqui? O petróleo é uma mistura de hidrocarbonetos, não é isso? Se é uma mistura de hidrocarbonetos, o que que acontece? Eu tenho hidrocarbonetos de um até tantos carbonos. Aqui nós temos, né? Por exemplo, hidrocarboneto de um a 4 carbono é a fração gasosa.
de 5 até 34 carbonos aqui, nós temos a fração líquida. E acima de 34 carbonos na cadeia, eu tenho a fração sólida, resíduo. Perceberam que à medida que aumenta o número de carbonos na cadeia, a temperatura de ebulição está aumentando? Lógico. Hidrocarbonetos são substâncias apolares, então as forças que mantêm as moléculas unidas são do tipo ligação de polo induzido e polo induzido. São interações fracas. Então, à medida que o número de carbonos vai aumentando, a superfície de contato aumenta, a cadeia carbônica aumenta, e as forças de Van der Waals ficam mais fortes um pouco. Por isso que quanto maior a massa molar, maior será o ponto de ebulição. Então, aqui, olha, se eu tenho de 1 a 4 carbono, a massa molar disso aqui é menor. Aí, à medida que vai aumentando o número de carbono, a massa molar, ou seja, o peso da molécula é maior, certo? Então, o que que acontece? Olha aqui. O petróleo é levado até a refinaria, aí ele é armazenado aqui, aí ele passa por uma fornalha, onde vai ser aquecido, né? Passar por um sistema de aquecimento. Aí ele é aquecido em temperaturas aí acima de uns pouquinhos graus. Não pode ser temperatura muito alta, porque sabemos que os compostos orgânicos em temperaturas muito altas, no caso dos hidrocarbonetos, por exemplo, que são compostos orgânicos, eles não suportam temperaturas muito elevadas, começam a quebrar, sofre o craqueamento. Por isso que eu posso transformar óleo lubrificante em gasolina, através de craqueamento, né? Então, o que que acontece? Vamos supor que aqueceu até 500 graus. Tudo isso aqui, ó, vai passar para o estado gasoso. Então, passa para o estado gasoso e entra na coluna de fracionamento, tá vendo? À medida que você vai subindo, a temperatura vai diminuindo, vai. Então, quando cai aqui, ó, entra aqui, a temperatura aqui é menor do que a temperatura da fornalha, certo? Então, aquele derivado do petróleo menos volátil, ele vai condensar nessa primeira parte aqui, que é a temperatura maior. Aí ele é recolhido aqui, que é o resíduo, né? Ele vai passar, vai ser recolhido aqui, aí ele vai solidificar, é a parafina, asfalto, certo? O que não condensou aqui, ele sobe, passa para o compartimento de cima, que está mais distante da fonte de aquecimento. Então, essa temperatura aqui é menor. Então, o próximo líquido menos volátil vai condensar aqui, ó. Então, sai o óleo lubrificante. Não condensou aqui, passa para a parte de cima, ele vai subir na coluna de fracionamento. Aí aqui sai o óleo combustível. Não condensou aqui, passa para cima. Está vendo que à medida que vai subindo, a temperatura vai diminuindo. Então, aí o que que acontece? Aqui já sai o querosene, depois sai a gasolina e no topo sai a fração gasosa, certo? Então, os derivados do petróleo, querosene, gasolina, óleo diesel, óleo lubrificante, são obtidos através da destilação fracionada do petróleo, ok? Tá aí como é que funciona aí. Separação de misturas homogêneas sólido-sólido. Só temos um caso, não é, pessoal? Misturas homogêneas sólido-sólido, só ligas metálicas. Qualquer mistura entre sólidos é heterogênea, então não pode usar isso aqui. Isso aqui é só para liga metálica, tá? Usamos a fusão fracionada, certo? Então aqui, ó, nós vamos ver um exemplo aqui, uma liga formada por prata, estanho, prata e cobre. O ponto de fusão do estanho é 232 graus, o ponto de fusão da prata é 961 e do cobre 803, certo? Essa são fios formados por essa liga, certo? Feitos com essa liga.
Então, nós vamos fazer aqui a fusão fracionada. Como é que é isso? Eu pego essa mistura, que é uma liga homogênea, ela é sólida, e começo a aquecer. A temperatura vai aumentando, aumentando, aumentando. A hora que chegar em 232 graus Celsius, ou um pouco mais, o que que acontece? O estanho funde. Ou seja, o estanho passa para o estado líquido. Aí eu tiro o estanho, ficou a prata e o cobre que ainda continua sólido. Separei o estanho, que fundiu. Continua o aquecimento. A hora que chegar a 961 graus, aí a prata passa para o estado líquido. Ou seja, a prata funde. Aí eu separo a prata, está líquida, do cobre que continuou sólido. Então tá aí. Separei primeiro a prata, primeiro o estanho, depois separei a prata e ficou o cobre. Então, isso é chamado de fusão fracionada, certo? Então, a fusão fracionada é um processo usado na separação dos componentes das ligas metálicas, ok? Próximo processo de separação, misturas homogêneas gás-gás. Mistura entre gás é sempre homogêneo, né, pessoal? Não tem erro aí. Então, o que que nós vamos fazer? Essa mistura, a separação das misturas entre gases, ela está baseada na diferença dos pontos de ebulição dos gases, certo? Vamos ver como é que nós vamos separar. O exemplo que eu estou dando aqui agora é a separação dos componentes do ar atmosférico, né? Principalmente nitrogênio, oxigênio e argônio, não é? Porque no ar nós temos 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 1% dos demais gases. Esses demais gases, o que tem maior quantidade é o argônio. Então, estou considerando apenas esses três. Nitrogênio, que tem ponto de ebulição menos 196, o argônio, que tem ponto de ebulição menos 186, e o oxigênio, que tem ponto de ebulição menos 183. Então, como é que é feito essa separação? Você pega a mistura gasosa e comprime, resfria e comprime. Vai comprimindo, comprimindo, resfriando, até ela passar para o estado líquido. A menos 200 graus Celsius, você vai ter o ar liquefeito. Nitrogênio, oxigênio e argônio no estado líquido. Certo? Aí eu começo a destilação. Começo a aumentar a temperatura. Né? Então está lá em menos 200. Menos 199, menos 198, menos 197, menos 196. Aí o nitrogênio passa para o estado gasoso, retira o nitrogênio. Certo? Continua a temperatura aumentando. Menos 195, menos 194, menos 186. Aí o argônio passa para o estado gasoso. Eu retiro o argônio. Aí depois ficou já só o oxigênio, não há necessidade de destilar o oxigênio, ficou. Então aí você, todas as vezes que você tem uma mistura entre gases, você separa como? Fazendo a compressão da mistura, ou seja, liquefazendo a mistura, você faz isso resfriando e comprimindo, e depois realiza a destilação dela, ok? Certinho? Beleza. Então tá aí os processos de separação das misturas homogêneas. Então, encerramos nessa aula, né, os estudos dos materiais. Tá? Espero ter colaborado com você. Se for possível, dar sugestões, auxiliar na construção do canal, viabilizar para vocês aquilo que for mais interessante. Ok? Gostou dessa aula? Então curte, compartilhe com seus amigos e não se esqueça de inscrever no canal e ativar as notificações. Um grande abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.